São 8h29 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, também pelas nossas redes sociais. E hoje, com um enorme prazer, nós vamos conversar com a coordenadora da Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos, Adriana Simões. Adriana, muito bom dia, obrigado por nos receber para que possamos falar, né, das atividades, das dificuldades neste momento tão difícil que o Brasil enfrenta e certamente as nossas instituições. Muito bom dia. Bom dia, Fernando. Muito bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da rádio. É um prazer poder contar um pouquinho desse momento que a gente está vivenciando na Casa da Criança. Eu que agradeço. Adriana, hoje, né, a Casa da Criança tem três programas, né? O Aconchego, o Janela Aberta e o Família Acolhedora. Quais foram as maiores dificuldades em tempos de pandemia nos programas sociais da Casa da Criança? Bom, foram várias situações desafiadoras, né? Se eu for elencar a mais desafiadora, eu diria que e tem sido ainda, ser uma referência para as famílias que estão vivendo com as crianças, né, que são famílias em situação de vulnerabilidade e que estão vivendo nesse momento de pandemia, algumas sem muitas condições de manterem os protocolos como todos nós devemos manter. Então, as condições sociais que vivem essas famílias, né, vivendo dentro de casa, sem acesso à tecnologia, sem um recurso financeiro adequado, né, para se auto-manter, acho que seria um dos maiores desafios. Então, apesar da gente ter dois programas, que é o Abrigo e o Família Acolhedora, né, onde as crianças ficam de fato na nossa guarda, nós temos também os casos de famílias que a gente acompanha no preventivo para não retornarem ao abrigo, ao serviço. E temos também as famílias das 60 crianças do serviço de convivência, que é o Janela Aberta. Então, assim, trabalhar com tecnologia, a gente teve que aprender muito nesse período de um ano, assim como todos nós tivemos que aprender. Existem bons resultados, mas ainda nessa área social, o contato pessoal, né, é muito importante. Então, em nenhum momento a instituição deixou de atender, principalmente, né, o Abrigo e o Família Acolhedora, que permanece atendendo 24 horas por dia, mas também o Janela Aberta, procurando inovar e criar ferramentas aí de apoio a essas famílias vulneráveis. Adriana, inclusive com relação à própria alimentação, né? Algumas famílias têm dificuldades. Sim, com alimentação, com material de limpeza, higiene, a colocação no mercado de trabalho nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas ficaram, né, desempregadas mesmo. A realidade das nossas famílias são de pagarem aluguel. Então, quando se fala num auxílio emergencial de R$ 250, a gente fica pensando o tanto que a gente tem que trabalhar para dar um suporte para essas famílias. Aí está a grandiosidade do terceiro setor, né, Fernando? Nós que estamos no terceiro setor, nas entidades sociais, a gente tem um papel muito importante, porque essas famílias, na nossa realidade, muitas, a grande maioria são lideradas por mulheres que não têm companheiros, então são elas a criarem os filhos e a sustentarem. E nesse momento de pandemia,
muitas estão desempregadas, né? Com 2 filhos, 3 filhos. Então, a gente acaba dando um suporte também nessa questão alimentar, nessa questão de higiene. Existe uma ação muito bacana, né, que é liderada pela FIAV, através da presidente Eliane, que busca assim auxiliar as entidades em algumas demandas com apoio da comunidade. Então, por exemplo, máscara, álcool gel, né? A gente consegue desses apoios, mas há de considerar que o momento está muito longo, né? Então, assim, nós já estamos há um ano na pandemia. Então, a gente percebe que no início da pandemia houve uma movimentação maior de solidariedade das pessoas, né? Talvez também porque muitas das famílias de classe média diminuíram muito o seu padrão também. Então, com isso, diminui o apoio. Então, as famílias realmente estão em situação de vulnerabilidade muito maior do que estavam em tempos comuns, né, onde tinha uma rede de serviços de apoio muito mais intensa do que é o que a gente consegue oferecer hoje online. Ainda que nós, né, as entidades sociais, têm a condição de oferecer esse apoio, né, em alguns momentos presenciais, com todos os equipamentos que a gente pode imaginar de proteção. Queria contar um pouquinho também que muitas pessoas ficam muito preocupadas com as crianças, né, no abrigo, em geral, com as entidades que acolhem pessoas 24 horas, que é o caso de entidades como o Recanto e como a Casa da Criança, que acolhe criança. E é um super desafio, né, assim, é muito desafiador, porque a gente tem que protegê-los não só das vulnerabilidades que a vida lhes colocaram e que eles demandam estar num acolhimento que já não é fácil, mas também desse momento de pandemia. Então, cuidar não só das crianças, mas de todos os funcionários, né? Porque eles adentram aí esse espaço de proteção. Graças a Deus, a gente vem vencendo há um ano. Temos tido casos, sim, de colaboradores que tem suspeita ou até alguma confirmação, mas nada preocupante, todos, graças a Deus, com sintomas leves, que puderam se cuidar, e é isso, a gente rebola, né, para dar uma assistência a esses funcionários também, com relação ao transporte pessoal, porque é uma ponte, né, de contaminação. E as crianças, elas estão tendo aula online, né? A rotina delas também está estressante, como de qualquer criança dentro de casa, mas eles são muito colaboradores, então, assim, como qualquer adolescente, eles amam usar a internet, amam jogar jogos, videogame, e aí a gente concilia, então, a rotina deles entre escola, entre lazer, muita conversa, né, para manter, assim, um lado emocional estável, até nós, né, nós que estamos aí à frente desse trabalho, a gente tem que estar cuidando muito dessa parte emocional, principalmente com pensamento positivo, levando alto astral para todos, porque o momento requer isso, né? Mãos dadas, assim, pensando na coletividade, né? Que a gente precisa nesse momento, a gente precisa. A gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar, sim, no outro, no coletivo, para a gente sair dessa que está difícil, né? Que já se estendeu muito mais do que a gente pensaria um dia que a gente ia aguentar, mas a gente aguenta, né? Porque a gente é forte, a gente é resistente, com certeza a gente aguenta. E é isso, assim, para dizer um pouco como as crianças estão vivendo no abrigo. Gustavo? Bom dia, Adriana. Adriana, em relação à questão financeira, como tem sido a captação de recursos pela Casa da Criança nesse momento tão difícil?
Bom, a gente não pode deixar de citar a parceria valiosa, né, com a Prefeitura de Valinhos, através da Secretaria da Assistência Social. Nós tivemos emendas também que auxiliaram muito no momento de pandemia, emendas de custeio, então fica aí a importância dos vereadores trabalharem pelas entidades de Valinhos para termos emendas também, para suprir, principalmente nesse momento de pandemia, e a gente inovou, né? Aliás, foi um ano de inovação que, se a gente fosse pensar anterior, a gente nem imaginava que a gente conseguia inovar tanto. Mas nós adaptamos alguns eventos que a gente tinha em forma drive-thru. Então, por exemplo, recente agora, vocês até nos ajudaram a divulgar, foi um sucesso. Nós fizemos a pizza solidária. Nós vendemos 1.000 pizzas, 1.000 e pouquinho, até passou da nossa meta, que eram 1.000. Onde as pessoas não desciam do carro, o pagamento era tudo via eletrônica, as pessoas não desciam do carro, elas passavam, pegavam a pizza e iam embora. Então, isso foi possível inovar, né? E, assim, muita ajuda da comunidade. Então, ajuda material, né? Com alimentos, com material de higiene, porque, de fato, os eventos à distância não são os mesmos que os presenciais, né? Teve evento que a gente teve que cancelar. Por exemplo, o bazar que a gente tem, né? Que a gente conta com o apoio da comunidade, ele voltou a ficar fechado, né? Pouco tempo, no final do ano passado e no comecinho desse ano a gente abriu, mas a gente abriu com agendamento, com hora marcada. É um espaço grande onde só entravam 4 pessoas. Então a gente tem muito esse cuidado com o outro, né? Assim, muito cuidado com os nossos voluntários, com a nossa comunidade. E é isso, foi essa loucura para manter a captação de recurso, inovando, né? E não deu o mesmo resultado, né? Por exemplo, a gente participava todo ano de eventos juninos em condomínios de Valinhos. Não teve nenhum evento como esse. Então, já foi um rombo. Então, são pequenos eventos que, somando, fazem uma diferença na vida orçamentária da instituição que não houve. Então, com isso, a gente precisou inovar. E, graças a Deus, deu tudo certo, assim, né? Eu acho que com a ajuda de um, a ajuda de outro, o nosso presidente, né, é uma pessoa muito querida em Valinhos, o Anélio Zanuck. Então, ele é uma pessoa, assim, tem muitos amigos, e muitos desses amigos querem ajudar. E é isso, assim, foi bem difícil, bem desafiador, e está sendo ainda, porque, como eu disse, né, no início da pandemia, o apoio das pessoas era maior, era mais disponível do que hoje, até por conta da situação delas também, né, que vai mudando. Adriana, em termos de capacitação, foi possível, né, alguma capacitação à equipe? Foi e é possível, viu? Assim, tem algumas coisas que até facilitou a modalidade online. Por exemplo, capacitação. Nós estamos fazendo uma agora, que vai acontecer sexta-feira que vem, que a gente convidou também outras entidades, inclusive o Poder Público Municipal, que vai formar o olhar do educador social em tempos de pandemia, para ampliar um pouco a dinâmica do que oferecer a essas crianças à distância. Então, sim, tivemos momentos de formação online, e me permita contar uma boa experiência no acolhimento familiar? Por favor. Por incrível que pareça, né, os momentos de buscar comunidade
para a gente encontrar mais famílias acolhedoras foi até mais intenso na pandemia do que em tempos normais. Então, nós fizemos o ano passado várias reuniões online, onde a gente pôde falar do família acolhedora, e o ano passado aumentou o número de famílias acolhedoras. Então, assim, foi muito interessante, porque a gente também aprendeu a mexer com as tecnologias, coisa que a gente não. A gente tinha o Facebook, mas era uma ferramenta que a gente até usava bem, mas a gente não usava muito bem o Instagram, né? E aí a gente aprendeu a usar o Instagram, o Facebook, e fizemos várias lives, e com isso a gente conseguiu encontrar pessoas que passassem a querer ser famílias acolhedoras. Precisamos de mais, né? Famílias acolhedoras. Mas ainda assim foi uma grata surpresa a gente ter conseguido ampliar o número de famílias o ano passado. Essa capacitação que você falou acontece hoje? Sexta que vem a gente vai fazer, na próxima sexta-feira. Pois não, a quem se destina? A princípio, seriam para os nossos educadores sociais do Janela Aberta e do Abrigo. Com uma educadora social que tem uma formação na parte comunitária muito grande. Ela é formada em música e ela é uma pessoa que atua há muito tempo em comunidades. E aí, a gente conversando, nós pensamos, por que não oferecer às outras entidades, né, que também têm educador social, e até mesmo a prefeitura, através da Secretaria da Assistência, que também tem serviço de convivência. E aí, por ser online, não tem limite, né? Tanto faz você fazer uma formação para os seus colaboradores, como você abrir para as pessoas da comunidade. Então, a gente abriu, né, essa possibilidade para as outras entidades e para a prefeitura também, e vai ser online na próxima sexta-feira. Vai ser uma experiência bem legal, assim. Os nossos educadores do Janela Aberta, esses é surpreendente o grau de conhecimento que eles adquiriram nesse período de pandemia para fazer as atividades online. As nossas crianças, elas recebem as atividades quinzenalmente para serem feitas em casa, e elas todo dia vão interagindo com os educadores, mandando as devolutivas das atividades, e é uma belezinha. São crianças de 6 a 12 anos, às vezes eles gravam áudio. Vocês participaram, né, de uma atividade com eles, né? Parabéns pelo Dia do Rádio, né, que foi. E é uma belezinha, porque as crianças, elas têm umas perguntas, elas têm umas tiradas que são tão legais que a gente fica, assim, surpreso. E aí eles vão gravando áudio, contando como que foi a atividade em casa. Nós trabalhamos questões também com relação ao momento, então, da pandemia, sem dúvida, né? Todo dia, toda hora a gente está falando com eles. Mas, recentemente, a gente fez uma atividade sobre a dengue, né, que a gente está num bairro ali, que a gente tem um índice preocupante de dengue, ali no Jardim América, né, no Jurema, aquelas imediações ali. Então, assim, e é uma belezinha eles contando para a gente, eles tiram foto das coisas que eles fazem. É muito interessante. Então, assim, como a gente aprendeu bastante sobre isso, a gente quis estender um pouco para a comunidade. E lembrei uma coisa muito importante: a gente criou um canal no YouTube com todas essas atividades que a gente manda para as crianças. Então, quem tem filho pequeno que queira assistir o canal da Casa da Criança no YouTube, tem uma série de atividades legais para fazer em casa com o filho. Inclusive, nós temos vários funcionários que têm criança pequena e que também fazem as atividades com eles em casa, que é uma loucura, né? Quem está trabalhando, por exemplo, o pessoal administrativo que consegue ficar em casa, né, trabalhando à distância, tem que conciliar com as atividades dos filhos.
Então, isso é uma coisa muito legal que a gente criou recentemente, esse canal no YouTube, e estamos colocando aos poucos, né, conforme a perna permite, as atividades do ano passado inteiro. Então, ali, quem tem filho pequeno e que queira consultar o que fazer dentro de casa, é com material barato, material que a gente tem dentro de casa, às vezes material que a gente vai descartar, então a gente consegue fazer muita brincadeira com as crianças. Além do que o meio ambiente ainda agradece, né? Que a gente está reutilizando aí os materiais. É uma novidade aí que bom que você deu a oportunidade de eu poder contar isso para as pessoas também. Gustavo? Adriana, em relação à Colomba Pascal, como está sendo essa campanha e como vai funcionar essa entrega da Colomba? Então, essa Colomba está deixando a gente dormir pouco, pelo seguinte, muitos parceiros da gente estão no comércio local. Então, a gente tem a Colomba, que já é tradicional, né? Todo mundo conhece, a Colomba é da Casa Suíça, então é uma Colomba muito gostosa. Esse ano foi feita uma caixa ilustrada pelo Rogério Pedro, que é um artista fantástico da cidade de Campinas. Ele ilustrou a lata de panetone, ficou linda a caixa da Colomba, custa R$28. E aí, quando a gente recebe a Colomba, é anunciado a fase vermelha. Então, o comércio local fechou. E com isso diminuiu a perspectiva da gente vender Colomba. Estamos assim com os parceiros possíveis, Ótica, por exemplo, que está aberto, né? Então, assim, a gente tem alguns estabelecimentos que estão abertos, que estão ajudando, mas é o corpo a corpo. Então, muito legal o movimento, e aí eu queria convidar, né? Vou deixar o telefone da casa, porque nós temos nossos diretores e alguns voluntários que moram em condomínios. E o pessoal está oferecendo no grupo dos condomínios. E aí, esse nosso diretor, o nosso voluntário, ele pega as encomendas do pessoal do condomínio e aí ele leva para o pessoal. Então, isso faz com que a pessoa nem precise sair de casa. É uma grande possibilidade de ajuda, né? Então, quem morar num condomínio aí que não tiver Colomba e quiser se voluntariar, é tão simples e ajuda tanto, gente. Sabe, assim, é uma ajuda fantástica para a casa da criança, assim. Então, a Colomba é isso. A gente faz também sistema drive-thru, né? Então, as pessoas, elas ligam na instituição, elas encomendam, elas fazem o depósito via eletrônico, a gente marca um horário, ela passa na instituição, não desce nem do carro, a gente entrega a Colomba com todo cuidado e a pessoa leva a Colomba. Então, é muito seguro, né? É muito seguro mesmo. Mas a maior dificuldade é vendê-las nesse momento. Nós temos 2.000 unidades de Colombas. Nesse momento, a gente conseguiu distribuir e vender 800, então ainda temos uma longa caminhada, né? A gente tem aí 1.200 ainda para serem colocadas. E é isso, assim, é um super desafio. Então, quem puder ajudar e quiser fazer um voluntariado dentro do seu próprio condomínio, telefona para a gente, é 3871-0546. E também quem quiser adquirir a sua Colomba, também use o telefone e a gente combina um horário para fazer a entrega, tudo na maior segurança. E realmente essa ajuda é muito importante para a gente. Esse evento faz parte do nosso calendário, né, de ano, onde a gente precisa atingir a nossa meta, porque a gente tem metas para atingir, como qualquer pessoa tem na sua vida pessoal ou na sua empresa. Uma instituição também tem metas, né? Nós temos que ter uma segurança financeira para a gente não interromper o trabalho. Então, é muito importante essa ajuda.
Então, repetindo, 38710546. Esse é o telefone, né, que as pessoas podem estar adquirindo a Colomba Pascal e principalmente se envolvendo nessa campanha de multiplicação, né? As pessoas que moram nos prédios, as pessoas que moram nos condomínios, como você bem lembrou, podem estar convidando, não é? Principalmente via WhatsApp, aí, que é muito fácil. Depois retira-se esse material e será entregue, então, por esses colaboradores. É isso mesmo, funciona, é tão interessante que as pessoas que têm se voluntariado para fazer essa ação, eles ficam tão felizes. Nós tivemos uma experiência de uma voluntária nossa, que eu fiz o convite para ela, ela mora no condomínio, e ela jogou no grupo do condomínio. E ela começou a vender, e ela ia me contando a cada venda, né? E mandando os depósitos, porque as pessoas já vão. Agora, com essa questão do Pix, é muito fácil. Então, a pessoa compra uma colomba, faz a transferência na hora. Numa tarde, ela vendeu 54 colombas para a gente. Aí ela passou na instituição para pegar, e ela falou: quer saber? Eu vou pegar mais uma caixa. Ela levou 60. No caminho da casa da criança ao condomínio, já tinha chegado a encomenda para 60. Então, olha que gesto legal, né? Olha como é possível você fazer um trabalho voluntário, mesmo em tempos de pandemia. Não te custa nada, né? E faz a diferença na vida de centenas de pessoas. Porque a gente atende centenas de pessoas, né? Porque a gente não atende só aquela criança uma. A gente atende ela, o pai, a mãe, a avó, os irmãos, os primos, que vieram viver junto, né? Muitas das nossas famílias estão vivendo com outras pessoas. Por quê? Não tem dinheiro para pagar aluguel. E aí, né, de 2 aluguéis, vai para uma casa e se divide um aluguel. Então, a realidade é essa. Nós somos privilegiados, né? Quem está trabalhando tem o privilégio, mas e quem não tem? Então, é com ajuda, é a ajuda das entidades no geral, do poder público também, que faz a sua parte, mas, sobretudo, as entidades que estão aí na linha de frente também. Tá certo, Adriano. Então, 38710546. 38710546 é o telefone para que as pessoas possam estar aí colaborando, participando efetivamente da campanha da Colomba Pascal. Adriana, não temos mais tempo, muito obrigado. Parabéns a toda a equipe da Casa da Criança pelos seus projetos sociais que realiza em Valinhos. Grande abraço, bom dia a você. Obrigada a vocês dois, a todos os ouvintes, contem sempre com a gente, estamos aí firme e forte. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gustavo.